Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental, declaro abertos os trabalhos da 26ª sessão ordinária da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, hoje, 30 de julho de 2025, precisamente 14 horas. Inicio aqui cumprimentando respeitosamente a desembargadora Ilna Lima de Castro, desembargador Benedito Helder, queridos companheiros de Câmara, e faço aqui, desde já iniciando aqui, os agradecimentos especiais ao desembargador Helder pela respondência aqui na 2ª Câmara durante o período de gozo. Mais uma vez, muito obrigado, desembargador Helder. Cumprimento aqui doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno, procurador de Justiça, doutora Lígia Soares Falcão Alves, muito digna defensora pública, que atuará na Câmara nos trabalhos, os eminentes advogados e advogadas que farão uso da palavra, eu faço aqui na pessoa do doutor Ronaldo Braga Teles Monteiro, que aqui se encontra no plenário, os valorosos e valorosas servidoras e servidoras, eu os cumprimento nas pessoas da doutora Ana Amélia, Fernanda, Ana Cecília, a Beatriz, a todos, a Força Policial, ao Lúcio, responsável pelas sonoplastias, e a todos que nos acompanham aqui nesta sessão. Submeto a apreciação da ata da sessão ordinária número 25, de 23 de julho do corrente ano. Alguma objeção ou podemos considerá-la aprovada? Pela aprovação. Desembargadora Ilna. Aprovação. Ata aprovada. Item 3, homologação dos votos. Ficam as partes e os seus respectivos defensores ciente de que a pauta número 27, disponibilizada por meio de publicação no Diário da Justiça Nacional e portal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, com julgamentos na sessão ordinária hoje realizada, teve os processos submetidos ao sistema de voto provisório com votação unânime, tornando definitivos seus julgamentos nos termos do voto dos relatores, ressalvando-se os que têm destaque, pedido de vistas, base de sustentação oral, entre outros que acaso estejam pendentes de votação. Hoje a sessão vai ser curta, nós teremos 5 sustentações orais, e a primeira na forma presencial, como sempre fazemos. Eu já anuncio já. Antes, porém, eu peço aqui a colaboração dos eminentes advogados para que nos processos, bem como aos jogadores e membros do Ministério Público da Defensoria, para que nos processos em segredo de justiça, bem como naqueles em que figuram como vítimas crianças e adolescentes, sejam omitidos os nomes das vítimas em respeito ao disposto na legislação de regência. Eu também peço a colaboração dos advogados que farão uso da palavra na forma virtual para que promovam o estrito cumprimento do artigo 120, parágrafo 13 do Regimento Interno, que obriga o uso de vestes talares para a realização de sustentação oral na forma regimental. Então, peço a colaboração para os advogados que forem fazer uso da palavra, ainda que de forma virtual, que o façam mediante o uso de vestes talares. Então, já dando início aqui à lista das sustentações orais, eu apregou para julgamento, já o doutor Ronaldo está presente, convido o doutor Ronaldo Braga Teles Monteiro para assumir a tribuna, e apregou para julgamento o item 5, que é o recurso em sentido distrito, número 020-4820-58-2023, 806-0025, número 6 da pauta 27, de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, recorrente CADF, advogadas a doutora Roberta Duarte Vasques e outras, recorrido FIF do N, advogados a doutora Andrine Oliveira Nunes e o doutor Ronaldo Braga Teles Monteiro. Solicitou sustentação oral dos advogados do recorrido. E eu estou vendo aqui a projeção
do julgamento, de forma que eu concedo a palavra diretamente à eminente relatora, a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, inicialmente, indago a defesa do recorrido e ao representante do Ministério Público se ainda pretende realizar a sustentação oral, considerando que o recurso em sentido distrito interposto pela vítima contra a decisão do primeiro grau, que deferiu parcialmente a aplicação de medidas protetivas em favor da requerente, foi conhecido e desprovido. Doutor Ronaldo, insiste na sustentação oral. Não, a defesa se dá por satisfeito, excelência. Doutor Luiz Abrantes Pequeno. Nenhum problema para o Ministério Público, excelência. Pois não. Então, desembargadora Ilna, com a palavra, Vossa Excelência. Tá, obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Peço licença a todos para ler apenas a parte do projeto de emenda. Direito processual penal. Recurso em sentido estrito. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas de urgência. Princípio da fungibilidade recursal. Entendimento jurisprudencial sobre o tema. Possibilidade de reconhecimento do recurso. Requerimento de afastamento do agressor, visando viabilizar o retorno da vítima à residência onde vivia com a prole. Dúvidas quanto à propriedade do imóvel. Conflito de natureza patrimonial, na aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Recurso conhecido e desprovido. Pois não, desembargadora Ilna. Pois não. Oi. Hã? Tá ligado? Estão nos ouvindo? Não estou, não. Aqui? Agora sim. Obrigado, desembargadora Ilna. Votamos neste processo. Aliás, a Trinca vai participará do julgamento de todos os processos. Eu acompanho o voto da eminente relatora e consulto como voto do desembargador Benedito Helder. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, por intermédio de Vossa Excelência, eu quero desejar uma boa tarde a todos os que estão participando desta sessão da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, assim como a todos aqueles e aquelas que estão nos prestigiando com sua presença física ou virtual. E com relação ao recurso que está em julgamento e que foi já proferido o voto da desembargadora Ilna, eu acompanho na íntegra. Obrigado, desembargador Helder. Proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade de votos, resolve conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Doutor Ronaldo, satisfação tê-lo aqui na segunda Câmara Criminal. Forte abraço. Dando continuidade, vamos agora seguir a lista que foi disponibilizada aí no chat, e, por essa razão, apregou o item 1. Pregou para julgamento habeas corpus 062-5880-29-2025, número 2 do roteiro, também de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, impetrante a doutora Viviane Pinheiro de Paiva, paciente Felipe dos Anjos Araújo. Doutora Viviane. Convido a doutora Viviane Pinheiro de Paiva para ocupar a tribuna virtual para promover a sustentação oral no habeas corpus 062-5880-29-2025. Diante da ausência da doutora Viviane Pinheiro de Paiva, julgo prejudicado o ato e, por essa razão, proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente da ordem
para denegá-la na extensão cognoscível nos termos do voto eminente relatora. Julgamento encerrado. Vamos ao item 2. Pregou para julgamento o habeas corpus 062-5885-51-2025, número 3 do roteiro. Também de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, impetrante o doutor Pablo Henrique Pinheiro do Carmo, paciente MFP. Doutor Pablo se encontra presente? Sim, senhor, excelência. Seja bem-vindo, doutor Pablo. Consulto Obrigado. Vossa Excelência, o doutor Luiz Abrantes Pequeno, se dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Dispensa, excelência. Pois não. Então, doutor Pablo, vamos só colocar aqui o cronômetro. Agora sim. Com a palavra, Vossa Excelência, doutor Pablo, pelo prazo de 15 minutos. Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimos senhores desembargadores desta igreja Câmara, doutor representante do Ministério Público, ilustres colegas advogados, demais integrantes dessa corte. Subo a esta tribuna para sustentar a necessidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com medidas cautelares ou a revogação da prisão com medidas cautelares, em favor da paciente Mônica Fernandes Portela. Advogada escrita na Ordem dos Advogados do Brasil, número 34139. Excelências, a decisão que impôs a custódia cautelar afirma que a paciente teria utilizado a sua posição de advogada para repassar informações entre membros de organização, atuando como uma espécie de fachada institucional para cometimento de atos ilícitos. Trata-se, portanto, de uma prisão fundada exclusivamente no suposto abuso de prerrogativa da função. O próprio fundamento da segregação é o exercício da advocacia. Mas essa razão de decidir ruiu por completo. A paciente foi suspensa cautelarmente pela OAB por 12 meses, em decisão unânime, com fundamentos nos mesmos fatos aqui apurados. A decisão foi comunicada oficialmente ao Judiciário, com bloqueio do número da inscrição e recolhimento da carteira profissional. Ora, excelências, se a profissão era, segundo a acusação, o meio da conduta delituosa, e essa profissão está suspensa, onde está o risco da reiteração? Como se justifica a prisão preventiva se o instrumento da conduta já foi retirada por medida administrativa eficaz? Esse ponto, por si Doutor só... Pablo, por gentileza, nós estamos, peço a permissão de Vossa Excelência, e estou verificando aqui, a assessoria me alertou de que as folhas 48 eu me declarei suspeito nesse processo. Então, nós teremos que suspender o julgamento, tá? Porque eu não poderei participar do julgamento, tá? Tudo bem. Então, nós vamos ter que adiar o julgamento e aguardar o retorno do desembargador Sérgio Parente. Peço desculpas por não ter observado isso anteriormente, mas o julgamento não terá condições de ser realizado nesta data. Tudo bem, senhor. Fica adiado para o dia 13. Peço mais uma vez desculpas aí. Julgamento adiado. Por fim, vamos ao item 3. Pregou para o julgamento o habeas corpus 062-6932/2025, número 12 do roteiro, de relatoria do desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, impetrante o doutor Flávio Jacinto da Silva, paciente Menesclau de Araújo Souza Júnior. Doutor Flávio, satisfação tê-lo aqui, não tinha visto da tribuna quando inicia os trabalhos, mas renovo aqui os cumprimentos a Vossa Excelência, reitero a alegria de tê-lo aqui na segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Ceará. Consulto Vossa Excelência e o doutor Luiz Abrantes Pequeno, se dispenso a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Doutor Flávio, dispensa? Pois Senhor. Só pontuar aí o cronômetro para nós darmos início.
Agora sim, concedo a palavra ao doutor Flávio Jacinto da Silva pelo prazo de 15 minutos. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, desembargador Francisco Eduardo Torquato Costa Fava, desembargadora Ilna, desembargador relator, Ministério Público, doutor Eduardo, Defensoria Pública, eminentes colegas. Na verdade, essa sustentação oral, eminente presidente, eminente relator, é mais no sentido de despertar a atenção dessa egrégia segunda Câmara Criminal para esses processos que tramitam nas varas de organização criminosa, cujo julgamento é feito por um colegiado. Isso porque se torna, enquanto que o juízo comum, me permita chamar assim, fica para as partes, particularmente para os advogados, um acesso fácil, um acesso célere, enquanto que nas organizações criminosas, os processos, evidentemente, pela sua natureza tão complexa, demoram muito mais, e isso prejudica muito até mesmo o direito constitucional dos acusados, e principalmente dos que estão presos, por conta vamos dizer assim, da desproporcionalidade do tempo, não há um respeito a um tempo razoável para a manutenção das prisões. Então, nesse sentido, por exemplo, o caso aqui do paciente, ele está preso desde abril de 2024, e sequer tinha audiência marcada, e quando a gente pediu a revogação da prisão, imediatamente a vara de organização criminosa designou uma audiência. Tinha sido marcada para junho, e essa audiência não se realizou por conta de um problema, de uma questão ocasionada pela ausência de um dos juízes. E aí, por conta disso, a gente pediu a revogação e foi remarcada para setembro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esse processo ele é interessante, presidente, porque ele foi dividido em duas fases, me permita eu chamar assim. Na primeira fase, que foi um julgamento, inclusive, das esposas dos réus, de outras pessoas, todos foram absolvidos. Todos foram absolvidos. Isso, naturalmente, não quer dizer que na segunda fase os outros também serão absolvidos. Isso não quer dizer. Mas eu me refiro à demora, à desproporcionalidade do tempo que estão se tratando os réus presos. O paciente está preso desde 2024, desde abril de 2024, e sequer a instrução para ele não começou. Quer dizer, esses outros também que passaram mais de um ano presos, saiu uma sentença absolvendo todo mundo. Quer dizer, não é, eu volto a dizer, me permitam, não é que isso signifique dizer que todos serão absolvidos, não. Mas é a demora. Então, quando há uma absolvição, não tem como reparar um dano desse. A pessoa passar um ano preso e depois receber uma sentença dizendo que a denúncia não procede, isso é muito preocupante. E o Tribunal de Justiça do Ceará, particularmente a segunda Câmara, tem se notabilizado pela preocupação com a correta distribuição da justiça. E o que nós estamos vendo agora é que realmente o juiz, a vara de organização criminosa, cujo julgamento é feito por um colegiado, não tem demonstrado nenhuma preocupação com essa questão do que se chama de razoável tempo de prisão para que se julgue um processo quando se trata de réu preso. Então, Excelência, sem querer mais tomar o tempo de Vossas Excelências e da gente também, essa sustentação é nesse sentido, que se observe, e o pedido é nesse sentido, que já que está com tanto tempo, e aí eu não vou aqui explorar o questionamento, a explicação técnica do excesso de prazo, que seria subestimar a inteligência de Vossa Excelência. Então, nesse sentido, a arguição é do excesso de prazo e que realmente se coloque, se dê a oportunidade do réu continuar que responde em liberdade. Então, é nesse sentido a nossa sustentação oral. Muito obrigado. É sempre uma honra trabalhar com Vossa Excelência, sempre uma alegria pelo respeito e pelo carinho que eu tenho por Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Flávio. Agradeço o carinho. Concedo agora a palavra, só espera aqui o cronômetro.
Pronto. Concedo a palavra ao doutor Luiz Abrantes Pequeno para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Boa tarde a todos. Sob as bênçãos de Deus, cumprimento a todos nós e desejo também que tenhamos uma tarde profícua de trabalho. Inicialmente, cumprimentar Sua Excelência, desembargador-presidente dessa segunda Câmara, dileto, desembargador Francisco Eduardo Torquato Cossafava. Cumprimento Sua Excelência, desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina e Sua Excelência, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, na pessoa dos advogados que estão em home office, também acompanhando essa segunda Câmara. Cumprimento o professor Flávio Jacinto, advogado de notório saber jurídico e uma pessoa distinta, conhecida de todos nós, a pessoa de quem saúdo a nobre profissão dos advogados. Cumprimento também a doutora Lígia Soares Falcão, nobre defensora pública de segundo grau, servidores da casa, na pessoa da doutora Ana Bélia, e hoje, desembargador Cossafava, me permita quebrar o protocolo, cumprimentar minha assessora, a doutora Melina Aguiar, que veio me acompanhando, levando em consideração algumas peculiaridades pessoais. Bom, trata-se do habeas corpus 062 2932/2025. É o paciente Menesclau de Araújo Souza Júnior. O argumento nodal trazido pela dupla defesa trata-se do excesso de prazo na formação da culpa. Observando o processo principal, pode-se chegar facilmente à conclusão de que trata-se de um processo com múltiplos réus. Mas não só. Me chama a atenção, quando fui estudar esse caso, que não trata-se só de pluralidade de réus e complexidade da causa de decidir, mas também chama a atenção de todos para o fato de que no bojo do processo existem diversos incidentes processuais que foram suscitados pelas defesas e que também fizeram que o processo, estando o réu preso em 2024, estejamos ainda em 2025 com o mesmo sob ergástio. Então, não se pode dizer que tão somente há, no caso, para o prolongamento do feito, a complexidade da causa de pedido, no caso, o pedido do Ministério Público. Não há que se falar também pela pluralidade de réus, mas também as próprias defesas, no legítimo exercício de suas atribuições, suscitaram diversos incidentes processuais que fizeram com que houvesse eu não digo sequer demora, mas um caminhar processual, ato após ato processual, que nos levou até o presente habeas corpus. Dito isso, nós temos já a audiência marcada para agora, próximo, se eu não me engano, setembro de 2025. E, como se sabe, já havendo a audiência marcada, poderemos, talvez, chegar a um desiderato do processo, se nessa audiência nós tivermos o cumprimento do mandamento do Código de Processo Penal de ser uma audiência de instrução una. Razão pela qual, considerando a complexidade da causa de pedir, considerando também a pluralidade de réus, considerando também os diversos incidentes processuais suscitados pela defesa que tiveram que ser decididos em primeiro grau, e levando em consideração principalmente o fato de que agora, já em setembro, se terá uma audiência de instrução e julgamento,
e aí não se pode dizer se haverá término ou não, a depender dos incidentes processuais que possam ocorrer ou não, mas o que é certo é que, entende o representante do Ministério Público, que a demora ela não existe e o que há é realmente uma marcha processual complexa. Em sendo assim, respeitosamente, peço licença para dissentir do doutor advogado e pugnar pelo conhecimento do habeas corpus, mas pelo seu improvimento. Obrigado, doutor Luiz. Concedo a palavra ao desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, eu quero dizer ao ilustre defensor, doutor Flávio Jacinto, que eu compreendo a sua angústia ao procurar defender com toda eficiência, com todo denodo, com todo esmero, os seus constituintes. E quero dizer também que compreendo, não apenas o doutor Flávio Jacinto, pela sua angústia, mas eu também compreendo a situação dos nobres colegas que compõem a VEDOC, a Vara de Delitos de Organizações Criminosas. Isso porque eu considero que, com certeza, a VEDOC é a mais difícil e angustiante vara que um advogado, que um magistrado pode funcionar, diante do grande número de facções criminosas que, infelizmente, existem aqui no Brasil. Eu peço licença aos nobres colegas para me ater tão somente, depois dessas breves palavras, à leitura do meu projeto de ementa, já adiantando ao nobre advogado que logo após a leitura e aprovação por esta egrégia corte, ele terá acesso ao inteiro teor do meu projeto de ementa. Caso em exame, habeas corpus impetrado contra ato do juízo da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Estado de Ceará, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática de crime relacionado à organização criminosa. A impetração foi motivada por alegação de excesso de prazo na formação da culpa e também com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada contra paciente investigado por integrar a organização criminosa armada no contexto da Operação Prima Migrácio. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro, saber se há excesso de prazo na formação da culpa que enseja o reconhecimento de constrangimento ilegal. E dois, saber se há ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva. E três, se estão presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal para justificar a segregação cautelar. Razões de decidir. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não se sustenta, à luz da jurisprudência consolidada, em razão da complexidade do feito, do número de réus, da necessidade de diligências interestaduais, da regular movimentação processual e da ausência de inércia do juízo processante. Não há inércia atribuível à autoridade judicial. O juiz de origem realiza movimentação constante dos autos, inclusive com reavaliações da prisão, nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. A jurisprudência do STF e do STJ admite a relativização dos prazos processuais em casos complexos, com pluralidade de réus e necessidade de diligências diversas. Houve também a atuação defensiva com a apresentação de diversos incidentes processuais, o que contribuiu para a dilação do prazo. Essa atuação obsta o reconhecimento de excesso de prazo, conforme o entendimento consolidado do STJ. A decisão impugnada está suficientemente fundamentada na existência de indícios de autoria e prova da materialidade, colhidos em interceptações e diligências realizadas
no bojo da operação policial. O fumus commissi delicti resta evidenciado pelos indícios de autoria e materialidade delitiva, com base em investigações policiais que apontam possível participação do paciente na estrutura operacional da organização criminosa. O periculo libertatis se justifica pelo risco de reiteração criminosa e pela necessidade de desarticulação da facção criminosa, da qual o paciente supostamente faz parte. Peço desculpas a Vossa Excelência, interromper o voto de Vossa Excelência. Pois não. Mas eu estou vendo que esse habeas corpus envolve a operação Prima Migratio, em que eu era relator e eu me julguei suspeito, né? Então, assim, eu acredito que eu não posso funcionar no habeas corpus de nenhum dos acusados aí, pacientes. Vamos ter que esperar novamente a chegada do desembargador Sérgio Parente, para que não haja debate sobre a validade ou não. Eu peço mais uma vez também desculpas a Vossa Excelência, não ter observado isso quando a votação provisória. Também peço desculpas ao advogado, ao procurador de justiça, mas eu acredito que a gente precisa suspender o julgamento, porque eu tinha me julgado suspeito na operação. Tudo bem, porque nós estamos com déficit, vamos dizer, de membros da corte. Mas como eu me julguei suspeito, eu não posso funcionar no julgamento. Tudo bem. Tá? Peço mais uma vez perdão, desculpa aí pelo contratempo e declaro prejudicado o julgamento também em face da minha suspeição. Como o desembargador Sérgio se encontra em gozo de férias, esse processo só deve ser trazido dia 13? Dia 13. Dia 13. Então, pronto. Julgamento suspenso. Por fim, vamos ao item 4. Desculpa aí, desembargador. É o retorno. Por fim, apregou para julgamento a apelação crime 02.880-57-2023-806-0099, número 13 da pauta 27, de relatoria da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, apelante FPDL, advogado Dr. Igor Lopes Herculano, quem já visualizo aqui na tela virtual, e também já o cumprimento e dou as boas-vindas a Vossa Excelência, doutor Igor. Consulto Vossa Excelência, o doutor Luiz Abrantes Pequeno, se dispenso a leitura do relatório. Sim, Excelência. Doutor Igor. Sim, Excelência. Pois não. Então, só um instante aí para a gente colocar o cronômetro. Pronto. Agora sim, conceda a palavra ao doutor Igor Lopes Herculano pelo prazo de 15 minutos para a sustentação oral. Primeiramente, boa tarde. Meus saudosos cumprimentos aos desembargadores componentes da Sagrada Câmara, bruto representante do Ministério Público e nobres colegas e demais aqui presentes. Com a devida venha e o mais profundo respeito, eu elevo essa tribuna a Corte apresentar a sustentação oral da apelação criminal interposta como apelante Flávio Ferreira de Lima, buscando a reforma da sentença de piso que concedeu exclusivamente que o condenou exclusivamente pelo crime tipificado no artigo 329 do Código Penal, né? Com a pena de 4 meses e 22 dias. Este caso, Vossa Excelência, é um caso que deve ser refletido não só pela condenação em si do apelante, mas pelas circunstâncias na qual foi imposta essa acusação. Desde a fase inquisitorial, existem divergências entre os condutores esses que são as únicas testemunhas do caso. Certo? O que se vê aqui nessa condenação, né, se mascara uma tentativa, no meu ponto de vista,
como é que eu posso falar, no meu ponto de vista surreal, de mascarar uma abordagem policial de forma truculenta. Tendo em vista que o único lesionado nessa suposta incursão policial se trata do apelante. Se Vossas Excelências puderem verificar, entra em contradição os depoimentos dos próprios apelantes, dos próprios condutores, como já falei, são as únicas testemunhas do caso. Inclusive, a suposta vítima, a ex-esposa do apelante, ela própria, em seu depoimento, mais precisamente nas folhas 5 dos autos, ela fala que não, em nenhum momento ela viu a agressão por parte do apelante contra os policiais. Já em contrapartida, existe um laudo pericial que demonstra graves lesões na pessoa do apelante. Lesões essas ocasionadas pela atitude dos policiais em tentar supostamente conter essa suposta agressão. Policiais entram em contradição, Excelência, nos seus depoimentos, que, inclusive, eu posso até replicá-los aqui. Inclusive, eu tenho até a agradecer o parecer da Procuradoria de Justiça, que até me facilitou em algumas observações, né? Que alguns dos policiais, como eu já havia falado, a suposta vítima afirma categoricamente que não viu tentando agredir os policiais, que o que aconteceu foram palavrões, ofensas e xingamentos, né? O depoimento dos policiais se contradizem, dizendo que o policial, né, o apelante, ele, no momento em que ele foi abordado para que ele fosse retirado da residência, ele esboçou uma reação tentando agredir um dos policiais com um capacete. Portanto, não se identifica qual policial tentou ser agredido com capacete. E assim, logo em seguida, ele retifica o seu depoimento, né, dizendo que o apelante saiu da residência pacificamente, através de conversa, depois voltou para dentro de casa e veio com o capacete na mão para tentar agredi-lo, mas que não houve essa agressão. Então, Excelências, o que se nota aqui, né, é uma inversão de fatos. A composição, simplesmente, em sua ocorrência truculenta, ela narrou, fantasiou fatos para que o apelante fosse condenado. Isso é totalmente prejudicial à defesa, tendo em vista que o próprio laudo pericial afirma que houveram várias lesões essas até graves, né? Como já afirmado, e pode ser constado no laudo pericial. Tanto é, Vossas Excelências, que na própria sentença, ao seu final, o juízo de piso, ele pede que sejam apurados pela corregedoria, pela CGD, a ação delituosa dos policiais, se houve ou não agressão. Então, neste sentido, a defesa, ela reporta-se aos pedidos feitos nas suas razões finais e agradece veementemente a atenção de todos. Obrigado, doutor Igor. Eu vou conceder a palavra ao instante.
concedo a palavra ao doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno para a manifestação da Procuradoria de Justiça. Obrigado, desembargador Escoça Fava. Inicialmente, cumprimento o doutor advogado que fez a sua sustentação oral de forma brilhante, combativa. E nem desembargadores. Trata-se do caso de uma apelação em que a pessoa de Flávio Pereira de Lima, que foi condenado pelo crime de resistência a uma pena de 4 anos, 4 meses e 22 dias, requereu em sua apelação os seguintes pleitos. Primeiro, a absolvição do crime de resistência, ou subsidiariamente a desclassificação para desobediência ou reconhecimento do crime na forma tentada. A fixação da pena no mínimo legal e a substituição dessa pena privativa de liberdade por restrição de direitos. Ou, por fim, a aplicação do artigo 77 do Código Penal, ou seja, a aplicação da suspensão condicional da pena. Entende o representante do Ministério Público que a apelação deve ser conhecida, uma vez que seus requisitos intrínsecos e extrínsecos estão presentes, mas no mérito deve ser integralmente desprovido. De fato, restou comprovado nos autos, ao contrário do que foi sustentado aqui nessa sessão, que sequer se foi identificado qual dos policiais teria sido vítima da resistência do acusado no momento de sua prisão. Consta nos autos que o policial que foi vítima do ato de resistência foi o policial Nogueira. Isso está nos autos. O fato, em apertada síntese, é que o acusado estava numa situação de violência doméstica, por composição militar, chegou ao local e, após retirá-lo da sua casa, já longe das vistas da sua companheira, que seria a vítima da violência doméstica, o mesmo, utilizando-se de um capacete, tentou atingir o policial Nogueira. Fato que foi, inclusive, visto por outro policial. No caso, o policial que estava acompanhando a diligência de prisão, ao longe, que era o policial que era o motorista da viatura. E esse, quando foi auditado, se Vossa Excelências quando forem observar a narrativa dos fatos na audiência una, diz que a casa onde a violência doméstica estava era numa esquina e a viatura estava em outra esquina. E que esse policial que viu, no caso, o senhor Arthur Camilo Lima Pereira, diz que viu quando o policial Nogueira, seu colega, foi submetido a uma tentativa de agressão com o capacete, ou seja, a resistência à sua prisão ocorreu com o acusado, o sentenciado, tentando atingi-lo com o capacete, porque estava na viatura, e obviamente quem está na viatura, quem conhece o modus operandi dos policiais em abordagem desse jaez, é que quem está na viatura tem que ficar atento ao entorno, tanto para dar segurança à equipe operacional, como também para dar segurança à própria viatura da qual ele é responsável. E ele viu quando o acusado, com o capacete, resistiu à prisão, tentando atingir o policial Nogueira. Desse modo, entendo que a autoria resta plenamente confirmada. Quanto à materialidade do crime de resistência, obviamente, como se sabe pela doutrina, não é um crime de natureza material. E sendo assim, entendo que é improcedente nesse ponto o pedido formulado pela digna defesa. A substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa à pena privativa de liberdade, eu digo isso porque, ao tempo que eu lecionava, eu sempre dizia, né, não se trata de penas alternativas, se tratam de penas
alternativas à pena privativa de liberdade, sendo que nós tomamos o gênero pela espécie, né? Mas, nesse caso, esbarra que, como o crime foi cometido com violência e grave ameaça, esbarra nos requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativa à pena privativa de liberdade. Quanto ao artigo 77, em apertada síntese, a simples leitura do próprio artigo 77 do Código Penal e seguintes demonstram que, obviamente, não é cabível, nesse momento, a aplicação do Instituto do SURSIS, razão pela qual o representante do Ministério Público opina no sentido de que o apelo seja conhecido, insisto, porque seus requisitos intrínsecos e extrínsecos estão presentes, mas no todo seja desprovido. Obrigado, doutor Luiz Antônio. Concedo a palavra à eminente desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Peço licença para ler trecho do projeto de emenda. Trata-se de uma apelação penal interposta por réu condenado pela prática do crime de resistência a pena de 4 anos e 22 dias de detenção em regime aberto. A defesa sustentou, em síntese, a insuficiência de prova para a condenação, requerendo subsidiariamente a desclassificação para o delito de desobediência, requerendo ainda um reconhecimento da tentativa, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e revisão da dosimetria. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de resistência, nos termos do artigo 329 do Código Penal. Verificar se é caso de desclassificação para o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal. Analisar se a pena foi corretamente fixada, com base nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Saber se é possível o reconhecimento da tentativa e a substituição da pena por restritiva de direito. Saber se é cabível a concessão do suscis penais, suscis penal, nos termos do artigo 77 do Código Penal. A materialidade e a autoria delictiva restaram comprovadas por meio de auto de prisão em flagrante, depoimentos prestados em juízo, especialmente o dos policiais que atenderam à ocorrência, cujos relatos foram coerentes, harmônicos, sendo admissíveis como prova válida e eficaz conforme jurisprudência do STJ. A alegação de desclassificação para obediência foi afastada, pois evidenciado o uso de violência contra os agentes públicos no momento da prisão, mediante tentativa de agressão com capacete. Conduta que ultrapassa os contornos típicos da mera desobediência. A dosimetria foi prevista, afastando a valoração negativa da culpabilidade por ausência de fundamentação idônea, fixando a pena base no limite legal, 2 meses de detenção. Pedido de reconhecimento da tentativa foi indeferido, pois o crime de resistência formal, consumando-se com a prática do ato de violência, ameaça, independente do resultado.
indeferir a substituição da pena privativa de liberdade por restrições de direito, por não preenchimento dos requisitos do artigo 441 do Código Penal, ante a ocorrência da violência contra a pessoa. Deferir a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77 do Código Penal, por preenchimento dos requisitos legais. O recurso conhecido e parcialmente provido, reformando a pena para 2 meses de detenção em regime aberto e concedendo a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, mediante os cumprimentos das condições. É como voto, presidente. Obrigado, embargadora Ilna. Eu cumprimento o doutor Igor, mais uma vez, parabenizo pela sustentação oral, assim também como o doutor Luiz Antônio Abrantes Pequeno. Com relação ao voto, eu ratifico o voto provisório no sentido de acompanhar a sua excelência, eminente relatora. Como voto, desembargador Helder. Pois não, senhor presidente, eu também acompanho integralmente o voto da eminente relatora. Obrigado, embargador Helder. Proclamo o resultado. Turma julgadora, sem discrepância de votos, resolve conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. E com esse processo, nós encerramos a pauta. Foram julgados quantos processos na pauta? Julgamos 46 processos nesta sessão. Consulta os eminentes pares se há algum registro a ser feito. Agradecer só a todos os presentes. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus e um excelente final de tarde a todos. Um abraço, doutor Igor. Seja sempre bem-vindo à segunda Câmara Criminal. Algum registro, desembargadora Ilna, desembargador Helder? Doutor Luiz Abrantes, doutora Lígia. Boa tarde, doutor. Apenas me despedir por enquanto, né? Eu acho que a próxima vez que eu vou fazer sustentações orais, se eu não me engano, novembro, não é isso, Melina? Em novembro. Então, até lá, eu desejo que vocês continuem a realizar esse excelente trabalho. Um abraço fraterno a todos. Obrigado, doutor Luiz. Há um registro aqui que eu gostaria de colocar a apreciação dos pares, que no último sábado aniversariou a desembargadora Andréa Mendes Bezerra. E eu sugiro aqui o voto de parabéns, da mesma forma como sempre colocamos. A desembargadora Vângela era que ficava responsável. Mas, com a saída da desembargadora Vângela, eu estou incumbido dessa missão. Todos de acordo? De acordo, excelência. Então, aprovado. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Uma excelente tarde a todos.